Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Victoria Fonseca e hoje a gente conversa sobre a emergência climática. Em fevereiro deste ano, o planeta atingiu uma concentração recorde de CO2 na atmosfera, o maior patamar dos últimos 14 milhões de anos, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. A emissão de CO2, também conhecida como gás carbônico, é a principal causa do aquecimento global. Apesar de ser a principal ameaça à vida na Terra, o combate às mudanças climáticas é prejudicado pela desinformação e pelo negacionismo científico. Para nos ajudar a entender os impactos da crise climática, convidamos o geólogo Mário Sérgio de Mello. Bem-vindo, Mário. Como você descreveria a gravidade da atual emergência climática e quais são os impactos mais preocupantes? Bom, boa tarde a todos, né? Eu queria cumprimentar o projeto, que projeto interessante, né? A combate à desinformação é um desafio atual, né? Tomara que eu, falando um pouquinho da área que eu atuei, eu possa contribuir um pouco para combater a desinformação, né? Então, a sua pergunta é, quais são os impactos, é isso? Então, na sua introdução você já falou, né, que nós estamos atingindo concentrações recordes de CO2. CO2 é o principal gás de efeito estufa, não é o único, né? Se nós tivermos tempo aqui nessa conversa, eu gostaria de falar de outros gases estufa que têm muito a ver com a nossa região aqui especificamente, né? Então, é principalmente isso, né? Nós temos, já faz mais de 60 anos, que existem já informações científicas nos mostrando que nós temos concentrações recordes crescentes de CO2, né? E os resultados disso, né, nós estamos vendo hoje, se vocês olharem o noticiário hoje, vocês vão ver que uma parte do sul, do sudeste, do centro-oeste do Brasil está com um aquecimento anômalo, muito acima de todas as médias, né? Fora isso, né, nós temos em locais que temos incêndios por conta de seca. Ao mesmo tempo que a gente está vendo aquecimento aqui no sul, sudeste do Brasil, nós estamos vendo cheias lá nos rios do Acre, né? Ontem eu vi a notícia de 15 metros acima do nível, né? Algo nunca acontecido. O pessoal que mora em Brasileia está pensando em mudar o local da cidade por conta 60% da população da cidade ficou devastada, né? No mês passado a gente ouvia notícia da seca, ao contrário do Rio Negro, né? Então esses chamados efeitos climáticos excepcionais, né? Eles já estão nos afetando. Não, acho que no começo deste ano a gente já teve efeito de ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, com mortes inclusive, né? E essas todas são mudanças, com certeza, provocadas pelo aquecimento global, né? Acho que ao longo da conversa nós podemos ir falando outras coisas. Não sei se, por enquanto, acho que vamos ficar por aí, né? Você gostaria de falar dos gases da nossa região? Da região, Isso. desde já? Uhum. Então, a nossa região ela tem uma vocação agrícola importante, né? E o manejo do solo, a maneira como se maneja o solo, ela também pode ser uma importante fonte de CO2. Não é só queimando combustível fóssil, né? O solo, e nossa região aqui que chama Campos Gerais, tem esse nome Campos Gerais porque são campos nativos, né? O que pouca gente percebe é que tem mais matéria orgânica no solo do que na própria biomassa, do que na própria vegetação, né? Então, parece que desflorestar a Amazônia é muito mais impactante do que desflorestar um solo nos Campos Gerais.
Mas se for desflorestar o solo nos Campos Gerais para cultivar, e esse cultivo não for um cultivo responsável, um cultivo sustentável, de modo a preservar a matéria orgânica do solo, e existe isso, estudos feitos inclusive aqui na região dos Campos Gerais por pesquisadores da UEPG, da ABC, da Fundação ABC, né? Esse carbono vai para a atmosfera também na forma de CO2. O calor do sol oxida a matéria orgânica, esse carbono vai para a atmosfera, né? Então, uma coisa importante é chamar a atenção: agricultura responsável, né? Outra coisa que é importante chamar a atenção aqui na região, a, a existência de unidades de conservação, né? Infelizmente, o pessoal do agronegócio, né, os ruralistas, poucos deles já compreenderam qual é a importância das unidades de conservação. Eles são mais regidos por aquela ideia de quanto mais aumentar as fronteiras agrícolas, melhor. Então, querem cultivar o que é hoje a área de unidade de conservação na região. Só que eles não compreenderam ainda que as unidades de conservação elas são essenciais para manter, inclusive, a produção agrícola, né? As unidades de conservação elas não são, como muita gente pensa, só para lazer, né, enfim, para lazer, para diletantismo, mas elas têm um papel essencial para o equilíbrio ambiental, para controle de pragas, para controle do ciclo hidrológico, uma série de funções que ajudam a preservar a produtividade das áreas agrícolas, né? A ideia primeira do proprietário rural é produção máxima, né? Com produção máxima, eles comprometem todo o resto. Inclusive, a região é muito famosa por conta do plantio direto, só que o sistema plantio direto ele tem uma série de detalhes, de nuances que precisam ser seguidos. O plantio não pode ser orientado pelo valor das commodities na bolsa. Ele deveria ser orientado pela sustentabilidade do solo, pela preservação do solo, pela preservação da produtividade. Eu acho que essas eram as duas coisas que eu queria falar sobre a região. Manejo sustentável, plantio sustentável e importância das unidades de conservação. Como as atividades humanas contribuem para o agravamento da emergência climática? E quais são as principais causas? Queima de combustível fóssil e produção de CO2 e outros gases, né? Existem muitas outras fontes, como eu falei, a agricultura, ela produz o óxido nítrico, né? E principalmente o uso excessivo de agrotóxicos. O uso excessivo de agrotóxicos, num primeiro momento, ele quer dizer alta produtividade. Isso encanta os produtores, né? Alta produtividade nos primeiros anos. Só que isso compromete o solo, com o tempo, com os anos, compromete as propriedades físicas do solo, compromete a água superficial, a água do subsolo e produz óxido nítrico, que é o terceiro gás estufa mais comprometedor. O segundo é o metano, né? O metano é justamente também a oxidação, a decomposição da matéria orgânica, né? É o CH4, não é o CO2, mas é o CH4, né? Então, esses três gases, eles são os principais. A queima de combustível fóssil não é a única. É também a queima de florestas. É o uso do solo inadequado, que perde o carbono do solo, né? É a própria desmatamento dos próprios campos gerais, por exemplo, né? Então, essas são as principais causas que a gente poderia comentar. Você perguntou também consequências? Uhum. Bom, então, consequências nós estamos vendo, né? Olha, para falar da região, o Paraná, pela primeira vez, está na lista dos estados pandêmicos de febre amarela, de dengue, né? Estão associando
esse surto de dengue, que não é só no Paraná, são vários estados do Brasil, mas o Paraná chama atenção por ser um estado que tem clima subtropical, né? Relativamente mais fresco do que o restante do Brasil, né? Nós tivemos em outubro uma enchente aqui no município de Ponta Grossa, ali em Uvaia, ela chegou a 8 metros acima do nível do rio Tibagi, né? Essa chuvarada que caiu em outubro, que foi excepcional, né? Dizem alguns, eu não fui verificar os registros, mas eu li alguma coisa dizendo que há 60 anos nós não tínhamos uma chuva desse porte. Quer dizer que já existiu antes, até mesmo antes do aquecimento global, né? Do recente aquecimento global. Mas essas chuvas estão se tornando cada vez mais frequentes, né? Vocês podem imaginar, a gente pode imaginar o que é. Eu estive no rio Uvaia, eu falei 8 metros, o Uvaia foi 15 metros. 15 metros, você imagina. O distrito de Uvaia ficou debaixo d'água, né? Eu estive lá visitando, nossa, foi uma coisa impressionante. Eu estive no Rio Iguaçu, aqui em São João do Triunfo, há um mês atrás. No Rio Iguaçu, subiu 8 metros o Rio Iguaçu, né? Olha só, 8 metros num rio de porte muito maior do que o Rio Tibagi, que tem planície aluvial muito maior. Subiu 8 metros, inundou aquela planície toda 8 metros, né? Então, a dengue que nós temos hoje não é só porque a temperatura está alta, é porque essa inundação de outubro, ela modificou totalmente o criadouro dos mosquitos. Então, nós estamos hoje sofrendo consequência de um evento climático extremo, né? Sofrendo consequência na saúde, né? Então, uma coisa muito importante. Olha, pelo mundo afora, no Brasil, já falei lá das enchentes ou secas nos rios da Amazônia. Ora, nós temos seca, o ano passado tivemos seca, esse ano enchente, né? No mundo tem queimadas, tem derretimento de geleiras, subida, por enquanto está na ordem de centímetros, mas já está fazendo uma diferença tremenda nas cidades costeiras, né? Você já deve ter ouvido falar isso também, que já apareceu no noticiário, lá nas chamadas tundras, naqueles solos congelados do hemisfério norte, principalmente Rússia, Canadá, são solos constantemente congelados e eles têm muita matéria orgânica, herança de épocas em que a Terra já teve clima mais quente que o atual, né? Com o descongelamento, está sendo provocado o descongelamento por conta do aumento da temperatura global, né? Esses solos, eles têm muita matéria orgânica, essa matéria orgânica produz o metano, e o metano ele é combustível, é explosivo, né? Se vocês tiverem paciência, eu gosto muito de fazer isso, até pela minha formação, de olhar nas imagens do Google Maps mesmo. Vão lá passear pela Sibéria, lá por aqueles cantos lá no norte do hemisfério norte, já próximo do Círculo Polar Ártico. Vocês vão ver em áreas ermas, sem população nenhuma, porque elas boa parte do ano estão congeladas, vocês vão ver buracos de explosão do solo, do metano contido no solo. Então, você veja, não é só queima de combustível fóssil. Essa explosão, por conta do aquecimento, por conta do derretimento destes solos, está produzindo muito gás estufa, pior do que o CO2. Metano é muito pior do que o CO2. Fora isso, né, nós estamos mudando a circulação dos mares, correntes marinhas. Então, o El Niño, que é o que está ligado ao aquecimento que nós estamos vendo atualmente, com a chuvarada, né? Nós também estamos provocando isso com essa interferência toda, né? Então, é tudo isso que está acontecendo. É bastante coisa, é um sistema, a Terra, o planeta Terra é um sistema dinâmico e muito complexo, né? Muitas variáveis interdependentes, e nós estamos interferindo nessas variáveis, interferindo de uma maneira fantástica. Não sei, eu sei que está previsto nas perguntas de vocês, mas acho que já vou enganchar, né?
muitas pessoas, vocês devem ter ouvido falar isso, estão chamando esse período que nós estamos vivendo de antropoceno. Antropoceno, olha só, antropoceno seria um período geológico da Terra, assim como nós temos paleozoico, mesozoico, cenozoico, agora o antropoceno. Antropo é de ser humano, né? O antropoceno, o período do ser humano. Porque o ser humano conseguiu interferir no planeta de uma maneira mais impactante do que os processos naturais, os processos normais, né? Então, hoje, o principal agente geológico no planeta é o ser humano, né? E não é só mudando o clima. O clima implica, por exemplo, em erosão, em processos erosivos, em sedimentação. Você tira de um lugar e deposita no outro, né? Então, muita gente já está aceitando que nós estamos caracterizando um período geológico único, diferente, que nunca existiu antes, onde é um animal, é um bicho, que somos nós, seres humanos, que estão cumprindo o papel de principal agente transformador da natureza. Você acha que ainda dá tempo de frear as mudanças climáticas? E quais medidas você acha que precisam ser Boa adotadas? discussão. Eu não saberia te dar uma resposta. O que eu posso te dizer é o seguinte: o que eu leio a respeito diz que nós estamos no meio dessa discussão. O que dá para frear? O que não dá para frear? Eu acho que o que é certo é o seguinte: nós temos que procurar nos livrar das falácias, da desinformação e encarar esse problema da mudança climática seriamente. Muitos dizem que nós já ultrapassamos o momento de frear totalmente, de evitar. Nós já estamos vivendo as transformações, né? Mas nós temos que frear para não ser desastroso, para não ser totalmente desastroso. Isso é certo. Fala-se muito hoje em adaptar-se às mudanças que já estão acontecendo. Por exemplo, essas da dengue, essa das enchentes, das queimadas, tudo isso. Já estão acontecendo essas mudanças, né? Do El Niño. Então, nós temos que começar a nos adaptar a essas mudanças que já estão acontecendo e fazer todo o esforço. Então, a transformação do combustível fóssil em combustível solar, né, vamos dizer, usar a palavra mais abrangente, que é toda energia renovável, né? Isso é essencial, é fundamental, né? Ao mesmo tempo que a gente deve pensar o seguinte: olha, essa transformação do combustível fóssil para a energia solar, ela não vai ser rápida, não tem como ser, não tem praticidade, né? Não tem funcionalidade para ela ser rápida, mas nós temos que superar, por exemplo, as dependências econômicas, os interesses econômicos que freiam essa mudança. Nós já temos condições hoje, temos conhecimento tecnológico, só não temos condições financeiras, né, de apresentar alternativas aos combustíveis fósseis. Isso é essencial. Quais são as possíveis consequências para o planeta Terra nas próximas décadas? Acho que já falamos também, né? Olha, eu vou falar em consequências, vou falar em escalas, vamos ver se funciona, né? Locais, né, regionais, nós temos que preservar a biodiversidade que existe na região, né? Porque isso que o proprietário rural muitas vezes não entende. Em vez de ele combater um parasita, uma patologia da plantação dele, ele usar defensivos, usar agrotóxicos, ele poderia estar fazendo esse combate com inimigo natural das pragas, né? Então, para isso é muito importante você preservar as unidades de conservação, você ter práticas sustentáveis, né? Práticas mais equilibradas com a natureza e não tão agressivas como a gente faz hoje. Hoje, a agricultura ela é refém das grandes indústrias de agrotóxicos, de maquinários, tudo isso, né? Isso é um absurdo, né?
Nós temos que aprender um pouco e fazer uma mescla, né, bem ponderada entre as tecnologias modernas e aquele cuidado que o antigo tinha com a terra, que ele interagia com a terra, ele compreendia mais qual era o funcionamento natural da terra. A terra é o solo, né? Quando eu falo terra agora estou falando solo, ela está na interface de tudo, né? Ela representa a interação de atmosfera, de biosfera, de hidrosfera, de litosfera, de tudo que a gente pode imaginar, né? Então, precisa cuidar disso, que isso é que é a nossa fonte de alimento, né? Precisa cuidar muito disso. Em termos de Brasil, ontem mesmo eu fui olhar essa questão lá das enchentes no Rio Acre e eu fiquei impressionado com uma coisa que eu vi, né? No Acre, dentro da floresta amazônica, vocês sabem que a legislação, aqui no Paraná, a legislação obriga a ter 20% de proteção legal, né? Então, o proprietário pode plantar em 80% da terra e 20% ele tem que ser reserva legal para manter um pouco o equilíbrio da biodiversidade da região. Na Amazônia é 80%. Na Amazônia, as propriedades rurais elas têm que ter 80% de preservação da mata, só 20% que pode ser manejado, utilizado, né? E eu fiquei impressionado porque eu sobrevoei lá uma área com o Google Maps que é muito mais que 20% que o pessoal está derrubando. Eu acho que em certas áreas eu estimo que é o contrário. Eles estão derrubando 80% e preservando 20%, né? E nós, como os estudos indicam, se nós transformarmos a Amazônia numa savana, né, que é o rumo que nós estamos seguindo, com todos os impactos, isso é uma coisa que nós precisamos frear, reter, nós no Brasil estamos perdidos, né? Eu até cheguei a escrever um texto uma vez, cujo título era o seguinte, eu procurei provocar no título, Amazônia, um míssil apontado contra o Brasil. Não precisa fazer guerra com o Brasil, é só estimular a devastação da Amazônia. E, devastando a Amazônia, as chuvas que caem aqui, que são a razão de nós estarmos num país que tem água, no sul, sudeste, centro-oeste, principalmente, que é onde mais se produz, a agricultura produz, né? Vem da Amazônia essa umidade. Se nós comprometermos a Amazônia, não precisa guerra contra o Brasil. Acabou o Brasil. Nós vamos virar aqui deserto, savana, não vamos mais produzir alimento. Acabou o Brasil. Então, estimular incêndio na Amazônia, estimular garimpo, estimular devastação na Amazônia, é estar contribuindo para aqueles nossos antigos e atuais impérios de nos manter submissos para sempre. Porque aí só vai. Nós não vamos mais produzir soja, mas em compensação vamos exportar minério de ferro, minério de lítio, minério de alumínio, né? E acho que é o que eles querem, que a gente seja um quintal exportador de minérios que eles não têm lá, né? Isso para falar em Brasil, né? Para falar em mundo, olha, no mundo pode acontecer de tudo. A pandemia que nós tivemos de Covid, estamos passando ainda por ela, né? Mas já mais controlada. Ela também, além das questões sociais, mas as questões ambientais também auxiliam muito, né? E acho que o restante já falamos bastante, né? É aquecimento, é mudança. Você imagina, se as calotas polares todas derreterem, né? O que é um quadro que eu espero que a gente nunca chegue, é esse que a gente tem que evitar. Você tem ideia quantos metros vai subir o nível do mar? Tem ideia? Não tenho ideia. Tem um cálculo aí feito, né? Parece absurdo, mas tem um cálculo. 80 metros. Se o nível do mar subir 80 metros no mundo inteiro, você já imaginaram? Quantas cidades vão ficar submersas totalmente? Vai ser um caos total, né? Acho que, acho que é isso. Para não falar, tem tanta coisa, para não falar mais. Muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais.
Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!